Abra a tua Bíblia, o Evangelho de São João, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo de número 2, a partir do verso 1. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Senhor Deus e Pai, eis aqui, ó Deus, a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor Deus, que nessa noite é alimento para as nossas almas. Ó Pai, como a nossa alma anseia por mais de Ti. Que nesta noite, Senhor, Tu mesmo prepares para nós um banquete. E que podemos nos assentar à roda de Ti e ouvir as Tuas palavras e guardá-las em nossos corações. Pai, como já foi orado, toda força maligna já está repreendida. Que o Senhor abra entendimentos e traga discernimento do alto às nossas vidas esta noite, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, essa noite a mensagem ela tem como título Jesus e o vinho de Caná. A perícope em questão, o texto em questão, está dizendo a respeito de que Maria, mãe de Jesus, e alguns dos seus discípulos foram eles convidados para uma festa de casamento. A festa de casamento nos dias de Jesus durava em média 7 dias, a festa de casamento. E diz então que quando eles chegam na festa, a festa de casamento, ou as bodas, como citado na palavra de Deus, passa algum tempo e Maria, mãe de Jesus, traz uma notícia para Jesus e diz: não tem vinho. Hoje de manhã, nós na Escola Bíblica Dominical falamos um pouco acerca desse texto, dessa perícope. E eu perguntei para os que estavam aqui, por qual motivo Maria chega para Jesus e diz a ele: não tem vinho. Eu creio que você já leu esse texto, que você já deve ter ouvido algumas mensagens a respeito desse texto. Mas eu gostaria que você agora, neste momento, pensasse um pouco a respeito de por que Maria chega para Jesus e diz: não tem vinho. Por acaso era Jesus o responsável
por comprar vinho para aquela festa? Por acaso era Jesus o responsável pela organização daquela festa? A palavra não diz nem que sim, nem que não, mas eu creio que não. Porque a palavra de Deus diz que eles foram convidados. Eles eram convidados para a festa. Eles eram convidados para as bodas, para o casamento. Mas então, por quê? Por qual motivo? Coloque a sua cabeça a pensar um pouco agora. Por qual motivo, então, Maria, mãe de Jesus, chega para Jesus e diz: não tem vinho? Olha, irmão, se você notar anterior, a palavra diz que quem convidado foi Maria, juntamente com Jesus e os seus discípulos. Maria era a mãe de família, a responsável, a quem foi dirigida o convite. Junto com ela foi a sua família, Jesus. E junto com Jesus também foram os seus discípulos. Se nós formos contar aqui no capítulo 1, nós vamos encontrar que aqui andava com Jesus 5 discípulos. Então, para aquela festa chegou uma turma de 7 pessoas, 5 discípulos, Jesus e Maria, sua mãe. Você imaginou quando você convida alguém para uma festa sua? Vamos supor que você vai convidar alguém para o seu aniversário. Aí você sabe que naquela casa tem 2 pessoas. Aí você está esperando 2 pessoas. Aí quando vê, de repente, chega 2 pessoas e mais 5 daquela casa. Geralmente, quando nós vamos fazer uma festa, o que nós fazemos? Nós calculamos uma média de alimento e bebida que vai dar para servir a todas as pessoas. Não é isso que nós fazemos? Ou você vai sair comprando a torta, a reviria, sem saber? Não, irmãos. Nós sabemos que o tempo não está fácil e ninguém gosta de jogar comida fora. Então, o mínimo que nós fazemos é quando vai fazer uma festa de casamento, uma festa de aniversário, você sabe mais ou menos, você já calculou mais ou menos qual é o número de pessoas, qual é o número de convidados que vai vir para a sua festa. Agora, imagina você faz uma festa ali na sua casa para 20 pessoas, e naquela casa que viria 2 pessoas, agora vem 7. Será que isso, se você não for precavido, pode fazer alguma falta? Alguns teólogos vão dizer que a razão pela qual Maria chega para Jesus e diz: não tem vinho, era porque, por aquele motivo de ir pessoas a mais para aquela festa, eles ajudaram a contribuir para que o vinho acabasse mais rapidamente. E uma pergunta que eu quero fazer logo no início dessa mensagem, que eu vou respondê-la no final. Eu gostaria de perguntar para você, nós lemos o texto, eu creio que você também prestou atenção ao texto. A pergunta que eu quero fazer para você é: será que Jesus bebeu vinho nessa festa? Hein? Será que Jesus bebeu vinho nessa festa de casamento? O interessante, irmãos, é que no Novo Testamento foi escrito ele em grego. A palavra que descreve vinho é oinos. E tanto significa vinho fermentado, como vinho não fermentado. O vinho não fermentado é aquele que ainda não sofrera fermentação. Claro, não fermentado, não sofreu fermentação. Ele ainda não teve as suas moléculas de açúcar quebrada e transformada em álcool. Então, nós não podemos nem dizer que este vinho das bodas de Caná da Galileia, ele é vinho alcoólico, como também pode ser vinho não alcoólico. O interessante é que
a palavra grega, ônios, significa essas duas formas. Nós, no Brasil, temos uma forma diferente de dizer isso. Quando você vai comprar suco de uva no supermercado, você não chega lá e me diz, ei, me dá um vinho não fermentado. Quem já foi comprar suco de uva, chegou em algum lugar e pediu, me dá vinho não fermentado? Alguém? Você pede o quê? Suco de uva. Quando você vai comprar vinho em algum lugar, você diz, ei, me dá vinho fermentado? Não, você simplesmente diz vinho. Porque para nós, a nossa cultura, há uma diferenciação. Suco de uva, que significa o produto da vide, ainda quando não sofreu fermentação. E nós dizemos vinho, que é o mesmo produto da vide, espremido, quando ele já sofreu fermentação. Para os gregos, era apenas vinho. Por isso, quando eu e você, sem conhecer o contexto da palavra, a origem da palavra, ao lê-la, vemos que é vinho. E vinho para nós, a nossa cultura, o que é vinho? O não fermentado? Não, o vinho para nós é bebida alcoólica. É o vinho fermentado. Mas é isso que a palavra de Deus está dizendo? Não. Ela não está nem dizendo que é fermentado, como também não está dizendo que não é fermentado. Mas a palavra de Deus ela vai mais profunda. E nós vamos compreender um pouco mais a respeito desse texto. Então eu volto à pergunta que eu faço no começo dessa mensagem. Jesus, ele bebeu vinho ou não bebeu vinho nessa festa? Também, irmãos, a palavra de Deus, no texto em que nós lemos, nem vai dizer que Jesus bebeu, como também não vai dizer que Jesus não o bebeu. Mas vamos voltar para o texto em questão, em que Maria, mãe de Jesus, diz para Jesus, não tem vinho. O que Maria esperava que Jesus viesse a fazer quando ela disse para ele, não tem vinho? Será que Maria esperava que Jesus viesse a fazer algum milagre? Será que Maria esperava que Jesus viesse fazer alguma coisa sobrenatural? Eu creio que não. Porque até então, no texto que nós lemos, se não me engano, no verso 10, no verso 11, vai dizer que foi ali que Jesus iniciou os seus sinais. Isso me dá a entender, e eu creio dessa forma, que foi aqui, neste momento, nas bodas de Caná da Galileia, que Jesus principia os seus sinais, os seus milagres. Que até então, até este momento, Jesus não havia feito nenhum milagre. E Jesus, ele tinha por volta dos seus 30 anos de idade. Maria, sua mãe, já vivia com ele durante 30 anos. E durante esses 30 anos, Jesus não havia realizado nenhum milagre. E será que Maria teve alguma intuição? É hoje? Ora, irmãos, eu creio que não. Então, qual é a intenção? Qual é a intenção de Maria chegar para dizer, Jesus, acabou o vinho. Não tem mais vinho. Ora, irmãos, Maria não tinha visto Jesus fazer nenhum milagre, porque a palavra de Deus diz que foi a partir deste momento que Jesus realiza o seu primeiro milagre. Então eu não creio que Maria estava dizendo, Jesus não tem mais vinho. Eu não creio que a intenção dessa era dizer, Jesus faz um milagre. Não. Eu creio que a intenção de Maria a chegar em Jesus e dizer para ele, não tem vinho. Maria estava dizendo, Jesus,
faça alguma coisa, não necessariamente um milagre, mas Jesus, eu que estou dizendo, não necessariamente um milagre, não ela, Jesus, faça alguma coisa. Sabe por quê? Os seus amigos que você trouxe aí, essa turma que veio para você não dar conta. E esse povo aí bebeu um pouco, e passou da conta, e acabou. Eu creio que Maria se sentiu responsabilizada pela falta de vinho, pelo vinho ter acabado. Porque a palavra de Deus diz no verso 1 e no verso 2 do capítulo 2, que foi convidado Maria, a mãe de Jesus e os seus discípulos. Então a Maria era a pessoa em destaque, porque olha como diz o texto. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos. Então quem foi convidado? Foi convidado Maria, a mãe de Jesus. E também Jesus e os seus discípulos. Também alguns teólogos vão dizer que Maria provavelmente seria parente de alguma das pessoas do casamento. Então Maria, ao se sentir responsabilizada pela falta do vinho, ela chega para Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho. Em outras palavras, ela poderia estar dizendo: Jesus, o pessoal que você trouxe bebeu demais. E acabou o vinho. Agora, Jesus, dá um jeito. Responsabilidade sua. Quem mandou você trazer esse povo aí? E no verso seguinte, vai dizer, 4. Diz-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu creio que Jesus está dizendo: Maria, minha mãe, ou mulher, o que eu tenho com isso? O que eu tenho a ver com a falta de vinho nessa festa? Por acaso eu sou o responsável por isso? O que eu tenho a ver com isso, mulher? O que eu tenho a ver? Por que você está me relacionando com isso? Aqui Jesus, ele se coloca não na posição de filho de Maria, mas na posição de filho de Deus, ao dizer: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E no próprio Evangelho de São João, capítulo 12, verso 23, Jesus vai dizer que, naquele texto em questão, no capítulo 12, é chegada a minha hora, em que o Filho do Homem há de ser glorificado. A hora e o momento para o qual Jesus veio a essa terra era para ser cravado naquela cruz, morrendo pelos meus e pelos teus pecados. Ali Jesus responde: mãe, não. Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Jesus, em muitas ocasiões, ele vai dizer que ele veio a essa terra para cumprir a vontade de seu Pai. Ele veio para cumprir aquilo que seu Pai havia designado na eternidade. Ele vai dizer: a minha vontade é fazer a vontade de meu Pai. Jesus não veio a essa terra para fazer a vontade da sua mãe, mesmo crendo eu que ele fazia muitas vontades de sua mãe. Porque eu penso, igreja, que Jesus foi o melhor filho que já existiu na face dessa terra. Eu creio que Jesus foi o filho mais bondoso, que mais honrou, que mais amou, que mais cuidou de uma mãe. Porque a palavra de Deus diz que as coisas de Deus são perfeitas. Que Deus não faz nada de qualquer maneira. Que Ele não faz nada de qualquer jeito. E por esse motivo, então,
ele responde ao pedido da sua mãe. E por esse motivo, ele vai fazer algo em amor, em resposta pela sua mãe. Por esse motivo, ele responde à sua mãe. Não porque Maria sabia que Jesus iria fazer um milagre. Não porque Maria sabia que Jesus ia fazer algo extraordinário. Mas creio eu que Maria chegou em Jesus por se achar a responsável pela falta de vinho. E disse: Jesus, não tem vinho. Jesus, faça alguma coisa. E então nós encontramos aqui no verso 5, o maior ensino de Maria. Você já ouviu falar de cristologia, que é o estudo sobre Cristo? Também há o estudo da mariolatria, que é o estudo sobre Maria. E nesse verso 5 do capítulo 12, nós encontramos a maior doutrina de Maria. Sabe qual é? Leia aí o verso 5. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Sabe, irmãos, esta aqui é a maior contribuição de Maria nos evangelhos, em que Maria ensina a todos a fazer o que Cristo diz. Maria não está dizendo: faça o que eu falo, façam, me obedeçam à minha voz. Não, Maria está dizendo: faça tudo o que ele vos disser. Faça tudo o que Jesus ordenar. Faça tudo o que Jesus diz. Esse é o maior ensino de Maria para o cristianismo, em que ela volta a atenção não para ela, mas que ela volta a atenção para Jesus, o Filho de Deus. E neste interim, muitas pessoas estão trocando a ordem. Em vez de aprender o ensino de Maria, e como ela aprender faz o que ele diz, muitas pessoas estão formulando opiniões, conceitos, dogmas, e fazendo o que Maria fez ou supostamente disse. Não, Maria disse: olhe para Jesus. Faça o que ele diz. E Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Maria está dizendo: olhe para Jesus, faça o que ele diz. Mas as pessoas querem tirar o olho de Jesus e olhar somente para a mãe de Jesus. Só abrindo um parênteses aqui, eu acho muito interessante que as pessoas dizem que Maria é a mãe de Deus. Elas fazem aquela lógica, né? Se Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, logo Maria é mãe de Deus. Quem disse? Deus não tem mãe. Deus não tem pai. A palavra de Deus diz que ele exige de eternidade a eternidade. Que antes que houvesse qualquer coisa, ele já existia. Ele existe de eternidade a eternidade, de sempre em sempre. Maria não é a mãe de Deus, Maria foi a mulher achada cheia de graça, que serviu de instrumento para que no seu ventre nascesse o Salvador da humanidade. Maria foi a mãe de Jesus, não a mãe de Deus. Porque Jesus, enquanto estava na terra, ele era o Emanuel, o Deus conosco, Deus que habita no meio do seu povo. Mas como diz lá em Efésios, que ele se despiu da sua glória, do seu poder, da sua majestade, e veio essa
e veio à terra em forma de servo. É por isso que Maria diz: olhe para ele, faça o que ele diz. E Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim, porque ele é o caminho, ele é a verdade, e ele, Jesus, é a vida. Fora de Jesus não há vida, fora de Jesus não há outro caminho, não há atalho, não há outro que pode te levar a Deus, senão aquele que também veio de Deus, Jesus. E diz a palavra de Deus: estavam ali postas 6 talhas de pedra, para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem sabiam os empregados que tinham tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Você sabe como era o costume de servir o vinho nas festas de casamento, nos dias de Jesus? Acabamos de ler o texto que nos ensina como que é. A palavra de Deus, o texto que nós acabamos de ler, diz que primeiro serve o qual? Qual igreja? Primeiro serve o bom. E depois que o povo já bebeu bastante, serve em qual? O inferior. Aí eu te pergunto, qual que é o bom? Será que o vinho bom é aquele que você vai lá no supermercado e encontra um selo dizendo 10 anos, feito das melhores uvas, Cabernet, Sauvignon, Merlot? De qual região? Da Itália? Da França? Será que é a respeito deste vinho que a palavra de Deus está dizendo, o melhor? Quando eu morei lá na França e você ia nos supermercados, você sabe que os franceses bebem muito vinho, você ia na seção dos vinhos, tinha vinho de tudo quanto é jeito. E tem alguns selos que identificam quais são os melhores vinhos. Será que quando, no contexto aqui, o costume de servir o vinho bom primeiro, de qual vinho bom que está dizendo? O que tem uma boa concentração de álcool? O que é gostoso ao paladar? Qual o vinho bom que está dizendo aqui? A palavra bom, do grego kalos, significa algo moralmente bom, algo de boa moral, algo excelente. Na nossa lei de trânsito, irmãos, com qual grau de porcentagem de álcool no sangue você pode dirigir? Você sabe? 0. 0. Sabe quantos por cento? Se achar 1%, 0,01, 0,02, você é multado e, se não me engano, seu carro também é preso. Agora, irmãos, se nem para a lei de trânsito do Brasil é permitido nada de sangue no álcool, imagina para você, cristão. A palavra bom vinho, o bom significa do grego kalos, algo que é moralmente bom. Já viu, irmãos, quando uma pessoa bebe muito, geralmente você vai dizer que ela se tornou uma pessoa? Não estou falando que ela bebe sempre, você falou que ela bebeu muito. Aí ela perde o que? Algumas pessoas perdem o que? A estribeira, né?
perde a vergonha. Aquele irmãozinho são é tão caladinho, mas quando bebe, hein? Fala até os piores segredos. Tem a língua solta. Não é você vai falar que aquela pessoa, quando bebe, ela se torna imoral. Já viu falar que é uma pessoa imoral? Hã? Já viu quando a pessoa bebe demais e ela começa a cantar? A pessoa está do lado, do outro, a mulher do amigo. Hã? Isso é algo moral ou imoral? Oi? Imoral. Então, o costume de servir o bom vinho primeiro, qual o vinho que servia primeiro? O vinho que nós vamos denominar de imoral ou vinho moral? Vamos definir primeiramente qual que é o vinho moral e imoral, certo? Nós não definimos. Durante o decurso da mensagem. Para você, qual seria o vinho moral e qual seria o vinho imoral? Oi? Sem álcool moral. E o imoral? Por que o imoral é com álcool? Transforma, não é? Não muda. Não foi no que nós não demos exemplos? Nós não acabamos de dizer? Então, se a palavra de Deus está dizendo, o texto está dizendo, disse-lhe, no verso 10, todo homem põe primeiro o vinho bom, kalos, algo moralmente bom, excelente. E quando já tem bebido bem, então o inferior. Então o costume dos casamentos nos dias de Jesus era servir o vinho bom. E qual que é o vinho bom? É o sem álcool. Mas como que nós brasileiros chamamos ele? Suco de uva. Porque o vinho sem álcool é o quê? Para nós brasileiros é suco de uva, para eles é vinho. Vinho tanto pode ser. O vinho, irmãos, é o produto extraído da vide, da uva. Quando você espreme a uva pelas mãos, como era costume, antigamente, você lembra quando quando José estava preso no Egito, e que lá estava o copeiro e o padeiro que também estavam presos com eles, e quando José dá a interpretação do sonho do copeiro, o que ele diz? Que você voltará aos costumes antigos. E qual eram os costumes antigos? Vai dizer que quando ele servia a Faraó, sabe como que era? Pegava a taça, pegava a uva e se espremia a uva com as mãos, e o seu caldo caía na taça e servia-se ao Faraó. Como que Faraó bebia? Vinho alcoólico? Não, José, lá no texto de José está dizendo que ele bebia o suco espremido da vide. Ainda não houve tempo de fermentar. É um processo natural a fermentação. Se você extrair o suco da vide e deixar ao tempo, a levedura que está no ar vai começar o quê? A quebrar as moléculas de açúcar, liberando álcool e gás carbônico. E assim, então, o açúcar, a doçura do vinho ou do suco de uva, ela vai se perdendo. Então, por isso também é chamado de o bom, porque o bom é aquele que é doce, que é agradável. E o processo de deterioração, de fermentação, ia deteriorando o sabor doce, agradável do vinho, suco de uva. O escritor romano Plínio afirma expressadamente que o vinho bom, chamado sapa, não era fermentado. Sapa era suco de uva fervido, até diminuir 1/3 do seu volume, a fim de aumentar o seu sabor doce. Ele escreve no outro trecho que os vinhos são mais benéficos quando toda a sua potência é removida através do coador. História Natural, Plínio, capítulo 14. Plínio era um historiador romano dos primeiros séculos. Ele faz essa declaração em seu livro, História Natural, a respeito de qual era o vinho bom. O vinho bom era aquele que não havia a presença de álcool. Plínio, Plutarco e Horácio sugere que o melhor vinho era o do tipo inofensivo.
Os documentos rabínicos afirmam que alguns rabinos recomendavam vinho fervido. A Mishnah dos judeus diz: o rabino Yehudá permite o vinho fervido como oferta alçada, porque a fervura o melhora. Você viu quando algumas pessoas vão fazer alguma redução, um molho, uma redução, o que eles fazem? Ele ferve, né? E o suco de uva, quanto mais você ferver ele, mais ele vai ficar doce. E se você ferver demais, ele pode virar até uma geleia, que nos tempos era conhecido como favos de uva, ou mel de uva. Essa era alguma das formas de preservar a doçura do vinho, que eles usavam na antiguidade, porque não havia geladeira, né, irmãos? Não tinha como guardar na geladeira. E também não havia o processo de pasteurização, que eles ainda não conheciam. Porque muitos leites você vai tomar é pasteurizado, muita bebida, suco natural é pasteurizado. Porque ele ajuda o quê? A preservar por mais tempo a sua qualidade original. Mas naquele tempo não havia essas coisas. Então, uma das maneiras era, logo que era extraído, já poder bebê-lo. Lembra como Jesus falou a respeito de odres velhos? Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque então vai se romper. Porque, irmãos, o vinho novo é o suco de uva recém-extraído. E desde o momento em que ele é pisado e sai, já começa a efetuar a levedura nele, já começa o processo de fermentação. E o odre velho era aquela bolsa feita de couro que já havia enrijecido, já havia ficado mais dura. E ela não iria suportar a fermentação. Libera gás carbônico. Por isso que muitas vezes você vai abrir algum suco, um refrigerante, que faz? Plom. Não faz? Plom. Não faz? A tampinha que você abre, como faz? Quando você abre a coca, como é que faz a coca? Não é? É assim, o gás carbônico. O odre velho não iria suportar a fermentação que iria ocorrer dentro do óleo, e ele, então ele iria se romper. Nós estamos vendo aqui alguns meios pelos quais os antigos tinham algumas formas de preservar a doçura do vinho. Então lembra que quando nós estamos falando de vinho, a palavra oinos no grego tanto significa vinho fermentado como vinho não fermentado. A fermentação era um processo natural, que iria acontecer naturalmente, se aquele suco de uva não fosse devidamente armazenado e guardado. Então você sabe agora como que era o costume daqueles dias, nas festas de casamento, servir a bebida do vinho. Servia-se primeiro o bom. E logo depois que servia o bom, que o povo já havia bebido muito, já estava cheio, já não aguentava mais, aí servia o qual? O inferior. Na minha tradução está inferior, na sua está pior, na minha está inferior. E qual seria o inferior? Hein? É o alcoólico, irmãos. É o que houve já o processo de fermentação, já começou a estragar o suco de uva. E se você deixar um tempo, ele vai estragar. Já viu quando uma pessoa deixa muito tempo o vinho mal armazenado? Ou destampado, a rolha seca? O que acontece? O que acontece com o vinho? Oi? Vira vinagre. Azedo. Estraga. Então você percebe que do estado natural, do suco de uva, do vinho recém-extraído da uva, ele vai só se deteriorando, chegando ao ponto de ficar impróprio para o consumo, ou não agradável ao paladar. Agora, o interessante é dizer que o mestre Sala, quando prova o vinho que Jesus havia feito, você já conhecendo o costume como era da época, ele diz, nossa, normalmente, geralmente, o que é de costume, o que é de praxe, é que as pessoas servem primeiro o bom. Mas tu até agora
guardaste o melhor. Será, irmãos, que exclusivamente naquela festa das bodas de Caná, será que logo naquela festa eles resolveram mudar o costume? Será que logo naquela festa eles resolveram, vamos servir o pior primeiro, que esse povo bebe o ruim e já vai embora logo. Não querem esse povo 7 dias na festa, não. Será que logo naquela festa eles foram servir logo o fermentado, o amargo, que já estava azedando? Hein? Não, irmãos, eles serviram o bom primeiro. Mas a diferença é que o de Jesus era tão bom, que o bom passou a não ser tão bom assim. Já viu quando você vai no supermercado comprar esse suco concentrado? Quem já tomou esse suco concentrado que vem em garrafa de vidro? Às vezes você toma de uma marca, é de um gosto. E o mesmo suco de uva concentrada de outra marca não tem outro gosto? Sim ou não? Claro que sim. Agora você imagina que aquele vinho bom que foi servido primeiro, ele nem se comparava ao excelente de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Deus só faz o melhor. Deus só faz o excelente. Ele não faz algo de qualquer maneira. Ele não faz algo de qualquer jeito. E profetizando na sua vida essa noite, irmãos, se você se render a Jesus e guardar as suas palavras e aprender com Maria, fazem tudo o que Ele vos disser, Deus não vai fazer algo de qualquer jeito na sua vida. Deus não vai fazer algo mais ou menos na sua vida. Porque, irmãos, uma qualidade ou um atributo do nosso Deus é que Ele é perfeito, que Ele é reto, que Ele é santo, que Ele é puro. Ele não faz nada de qualquer jeito na sua vida e nem Ele pode fazer. Se você deixar, se você se abrir para Ele, Ele vai fazer o melhor na sua vida. Você crê nisso? Então nós encontramos aqui algo muitas vezes emblemático, em que as pessoas não conseguem compreender. O primeiro vinho era o vinho bom, mas o vinho de Jesus era o melhor, era o excelente. E eu vi um pastor falando a respeito do processo pelo qual, se fosse falar quimicamente como Jesus fez esse processo de transformar água em vinho, irmãos, é um processo descomunal, incompreensível. Porque a água, ela tem H2O. Então ela tem 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Não, uma de hidrogênio e 2 de oxigênio. Certo? É 2 de hidrogênio e uma de oxigênio. O vinho, na sua estrutura molecular, ele tem carbono. Ele tem outras moléculas, outros elementos que na água não tem. Então, para que Jesus pudesse transformar água em vinho, ele tinha que fazer um processo de fusão e fisão. O processo para transformar água em vinho, ele necessitaria de uma energia tão grande que seria necessário a energia de bilhões de estrelas e supernovas para que fosse feito este processo de transformar água em vinho. Não existe energia no nosso planeta capaz de poder fazer esse processo de fusão, isso é de fundir moléculas, de fisão, de quebrar moléculas e fundir em uma novas moléculas, átomos. Agora olha o que Jesus fez. Isso, irmãos, revela a deidade do nosso Deus. Isso revela que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele tem todo o poder nos céus e na terra para fazer o que Ele bem entende. Jesus, Ele tem todo o poder hoje nos céus, assentado à destra do Pai, para fazer a obra dEle na sua vida. E a obra de Deus, para ocorrer na sua vida, não necessita dEle, porque Ele tem todo o poder para poder fazer. Necessita apenas de você se entregar a Ele. Necessita apenas você de abrir o seu coração, de você se entregar a Ele,
de todo o seu ser. Porque o poder e a força Ele já tem. Mas o que Ele quer é o seu coração entregue a Ele. Se você se entregar a Ele, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu coração, Jesus vai fazer a grande obra na sua vida. A obra, irmãos, que nenhum poder nessa terra pode impedir. Não existe homens, pessoas, que se levantem contra a sua vida que pode impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Não existe principado, não existe potestade, não existe demônios, não existe diabo nem Satanás que pode impedir o agir de Deus na sua vida. Quando você verdadeiramente se entregar a Ele, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, para fazer, como diz o profeta, muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Basta apenas você se entregar a Ele. Aí eu volto à pergunta do começo. Jesus, Ele bebeu vinho neste casamento, sim ou não? Você quer a resposta? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que se Jesus bebeu, sim ou não, não importa. Porque o vinho que Jesus bebeu não era alcoólico. Nem o primeiro, muito menos o que ele fez. Porque primeiro era servido qual? O bom, calos, moralmente bom, excelente. Ora, irmãos, eu fico triste de quando eu ouço pastores dizendo que Jesus fez vinho alcoólico. Isso vai totalmente contra os ensinamentos da palavra de Deus e contra o texto em questão que nós estamos lendo. Porque não é isso que Jesus fez. Por acaso você acha que Jesus iria fazer milhares de litros para embebedar as pessoas? O primeiro milagre de Jesus: vou deixar todo mundo tonto, bêbado, para eles me seguirem. Ora, irmãos, olha que muitas pessoas aí têm ganhado as coisas dessa forma, né? Paga uma cachaçinha ali, né? Paga uma pinguinha ali, uma cervejinha ali, aí já ganha o seu voto. Jesus, irmãos, não é político. Jesus não precisa fazer dessas coisas. Segue a Ele quem quer. Porque Jesus, Ele é a fonte da água viva. A palavra de Deus diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ora, irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos nos embriagar, sim, nós temos que estar embriagados, mas embriagados do Espírito, do amor de Deus nas nossas vidas. Há uma diferença, uma mudança tão grande, irmãos, que nós devemos entender nas nossas vidas. Você precisa começar a ler e compreender o que a palavra de Deus está dizendo a você. Certa vez Jesus disse para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus, ela tem um poder sobrenatural de limpar e de purificar, não da sujeira da sua pele, mas, irmãos, da maldade do nosso coração, da perversidade dos nossos olhos, da maledicência das nossas bocas e da impureza dos nossos ouvidos. Jesus tem o poder de nos libertar lá onde ninguém está vendo, lá no mais profundo do seu coração, aonde nós guardamos segredos que nós não queremos que ninguém descubra. Jesus tem o poder esta noite de entrar na sua vida e de fazer o melhor. Não o bom, irmãos, porque o bom o homem pode fazer e era servido bom, mas Jesus tem o poder de fazer o melhor em sua vida. Se você permitir, se você deixar, se você quiser. Então eu te pergunto, e se Jesus bebeu? Qual o problema disso? Qual o problema de Jesus bebeu vinho nas bodas de Caná? Porque o vinho que ele bebeu
é o moralmente bom. Porque o vinho que Jesus bebeu é o suco de uva, sem fermento, sem contaminação. Então, se Jesus bebeu, isso não faz diferença, porque ele não bebeu vinho embriagante. A nós, irmãos, cabe aprendermos com Jesus, aprendermos com Maria, fazer tudo o que ele vos disser. E a palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Enche o seu coração, meu amado, da presença de Deus. Busca a Deus a cada dia mais na sua vida. Ora, irmãos, se embriague da palavra. Medite na palavra. Passe tempo em oração, buscando a Deus. Ore até não aguentar mais. Se enche da presença de Deus, irmãos. Porque é isso, irmãos, que nós devemos ser. Que nós somos chamados de cristãos. E como cristãos nós devemos ser semelhantes ao Cristo. Mas será que o nosso modo de viver está revelando que nós somos como Cristo? A palavra de Deus diz em Atos que lá em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E não era porque eles se vestiam parecidos com Jesus, mas era porque a vida deles, a conduta deles se parecia com a vida de Jesus. Uma vida de amor, simplicidade, humildade. As pessoas ao olharem para nós, que nos dizemos ser cristãos, quem nós estamos revelando para ela? O Jesus dos evangelhos? Os ensinos dos discípulos? Quando as pessoas olham para mim e para você na rua, e sabem que eu e você somos cristãos, qual é o exemplo de Cristo que nós estamos passando para ela? Será que as pessoas na rua vê a gente brigando por qualquer coisa? Discutindo por qualquer coisa? Se inflamando por qualquer coisa? De cara virada com os outros? Antipático? Enjoado? Nojento? Que tipo de cristão você é? Aquele que se assemelha com Cristo? Ou aquele que não se assemelha com Cristo? Que tipo de vinho você tem bebido? O vinho de Deus ou o vinho do mundo? Do que você tem se enchido? Das coisas deste mundo ou das coisas de Deus? Quem tem reinado em teu coração? Qual altar você está exaltando dentro de você? Quem tem governado a sua vida? Quem é o Senhor do teu viver, dos teus dias, das tuas horas, dos teus minutos, dos teus segundos? Quem está reinando e governando na sua vida? Deixe Jesus entrar. Deixe Jesus fazer morada. Ele tem uma obra excelente. Ele tem uma obra maravilhosa. Ele tem uma obra gloriosa a realizar na sua vida. Abra apenas o teu coração esta noite. Se coloque na presença de Deus. E deixe Deus ser o teu guia e o teu salvador. Porque o primeiro milagre que Jesus fez foi a transformação da água em vinho. Irmão, se a água já é boa, imagina o vinho que Jesus fez, o suco de uva que Jesus fez. Se sua vida já está boa, imagina o que Jesus pode fazer na sua vida. E se ela não está, Ele pode fazer uma grande obra de transformação no seu viver. Quero convidar você neste momento a se colocar de pé.